Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais de nós mesmos, da nossa essência e sobre a nossa salvação. Porque muitos de nós estamos sendo bombardeados de informações. A internet cada dia fica mais estreita mais esse caminho, né? Entre aqueles que querem falar alguma coisa e aqueles que querem ouvir alguma coisa. E misturando um pouco religião com ufologia, com extraterrestres, com pleiadianos, arcturianos, sirianos, os greys, os reptilianos. Bem, são tantas as raças, né, de extraterrestres, por assim dizer. Já ouvi falar que existe mais de 72 raças. Enfim. Então, meus irmãos, as pessoas estão procurando se conectar à quinta dimensão, procurando saber como fazer isso para poderem ter ascensão, né, à quinta dimensão, que o planeta está passando por essa mutação, podemos assim dizer, né, essa transformação. Aí vem outros que informam sobre o passado, antes mesmo da Grécia, dos sumérios e por aí vai, pela informação dos incas, dos maias, as pirâmides, como é que elas foram não construídas, quem construiu aquelas pirâmides. Eu acho que nós estamos, na atualidade, sendo bombardeados de informações, muitas informações, e o caminho a seguir, o que acreditar sobre tudo aquilo que nos informam, fica muito difícil de dizermos que estão fazendo a escolha certa, fica difícil de dizermos que acreditamos nisso e nisso que acreditamos é verdadeiro. Porém, alguns realmente se entregam a determinadas ideias. Não estou falando que seja errado, não, entendam-me bem. Mas acreditam em certas coisas e seguem aquele caminho ali. Cada um segue um caminho que quer, essa que é a verdade. Nós fazemos escolhas. Nós somos livres para fazermos escolhas. Porém, as escolhas que fazemos aqui quando estamos encarnados, não somos tão livres assim porque temos muitas influências. As influências que recebemos não só são de espíritos, de extraterrestres, não, também recebemos a influência da cultura, da sociedade, da família, né, das leis, dos ambientes onde vivemos, dos países que vivemos. E cada um traz uma cultura, uma lei, uma legislação, uma visão, né, particular. Mas, enfim, todos querem ser o dono da verdade. Eu acredito mesmo que é um momento muito difícil para todos nós, no sentido de fazermos a escolha certa. No que acreditar, não é verdade? No que podemos acreditar. O problema maior, eu acho, que está da gente querer influenciar o outro naquilo que acreditamos. Talvez esse seja um problema, sabe? Porque aquilo que acreditamos pode não ser verdade. E se não for verdade, estamos, de uma certa forma, contaminando alguém com uma mentira. E sobre a salvação, né, quando as pessoas entendem como salvação, como alguém vai vir nos salvar, tiveram as religiões pintar essa ilusão que Jesus virá em determinado tempo,
no fim dos tempos, nos salvar. Na atualidade são os extraterrestres, os extraterrestres da luz, a Federação Galáctica Star, acho que é esse o nome. Enfim, estão procurando, muitas pessoas estão procurando ser salvas por alguém, o salvador da pátria, não é verdade? Porém, meus irmãos, isso não existe, não vai acontecer, jamais. Jesus não vai vir, não virá aqui nos salvar de nada. Nem os pleiadianos, arturianos, nem os sírios, nem nenhum extraterrestre irá nos salvar. Ok? Quando a gente fala sobre salvação, se vocês prestarem atenção nessa palavra e dividi-la ao meio, vocês vão observar, né? Que não deixa de ser uma palavra composta de outras duas. Salva, a palavra de salvar, e a palavra ação. Então, na própria palavra, já vem nos dizendo o que devemos fazer. Não será ninguém que irá nos salvar. Serão nossas ações. Ação. Só a nossa ação poderá nos salvar. Ok? Mas como seria salvar, né? Essa salvação? Bem, são nossas atitudes para com o próximo, para com os semelhantes. Quando nós amamos incondicionalmente, quando nós ajudamos por ajudar sem querer recebermos nada de troca, quando nós deixamos nosso egoísmo de lado para favorecer alguém, quando abrimos mão até daquilo que temos de direito para o outro, tudo isso são ações que irá nos salvar. Salvar de quê? Agora vem essa questão, né? Salvar de quê? Salvar da ilusão. Vocês entendem? Essa é a salvação que iremos encontrar nas nossas ações. Salvar-nos das nossas concepções erradas que tínhamos da vida e de tudo. Quando Jesus passou por aqui, ele nos deu o caminho. Talvez seja o único caminho. Ok? Ele não falou para que criássemos religião essa ou aquela. Não mandou que acreditássemos nisso ou naquilo. Só falou uma coisa. A caridade apaga uma multidão de pecados. Então, somente através da caridade é que seremos salvos. Não pensem vocês que acreditando em Deus, ou acreditar em Jesus, ou acreditar nos pleiadianos, nos sírios, né? Nos arcturianos, nos reptilianos, nos dragonianos, e por aí vai. Não serão eles que irão nos salvar de nada, muito pelo contrário. Ok? Então o que vai nos salvar é a nossa caridade para com o próximo, nossa atitude, nosso esforço em mudar nossas ações. Porque todo mundo, todos nós, se estamos no planeta Terra, com todos esses problemas sociais, miséria, fome, maldade, agressão, mutilações, doenças, guerras, é porque não somos tão evoluídos assim, moralmente. Se estamos nesse meio, é porque fazemos parte desse meio. Então, o que poderá nos ajudar quando desencarnarmos, com toda certeza, são nossas ações. Não vamos nos tornar santos de uma hora para outra. Isso não é verdade. Ninguém vai se tornar santo. Mas sim, se nós mudarmos nossas ações para com o próximo, nosso jeito de pensar, de agir, de lidar com a diversidade, olharmos para dentro de nós, não para dentro do outro. O outro é problema do outro. O que pudermos fazer para ajudarmos o outro é outra coisa. Mas ele mudar é direito dele quando ele quiser. Da mesma forma que é nosso direito mudarmos do jeito que quisermos e quando quisermos. Ok? Então a caridade ela é ampla.
ela vai atingir todos os sentidos nossos, ok? Desculpe. Ela vai intervir em todos os sentidos nossos, a caridade, nos bons e nos maus, sim. Nos maus, ela vai fazer com que a gente deixe de praticá-los. E nos bons, vai fazer com que a gente tenha uma percepção melhor e aumente a nossa atitude para o bem. Então, meus irmãos, a salvação não vai depender, nunca dependeu de extraterrestre, de Jesus, nem de ninguém. Depende unicamente de nós mesmos. Ok? Nós olharmos para o exterior é necessário. Agora, acreditar que esses irmãos estejam ele onde estiverem, na quinta dimensão, sexta ou sétima, irá nos salvar, isso é impossível. Só nós mesmos podemos fazer por nós mesmos. Quando a gente fala que ama, ouvir uma pessoa falar, é uma questão de pensamento, tá? Não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus. Mas quando a gente ama nossos filhos, nós amamos incondicionalmente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou dar uma trava aqui e já volto. Então, meus amigos, como eu estava falando, a gente muitas vezes fala que ama, eu ouvi essa pessoa falando, para a gente entender o que é o amor incondicional, é o jeito que a mãe ama seus filhos, né? Bem, pode até, claro, evidentemente existir esse tipo de amor incondicional dos pais para com os filhos. Mas nem sempre esse amor, na maioria das vezes, ele não é incondicional. Vocês observem bem, principalmente para o sexo feminino, porque ela ficou no ventre dela ali um ser se desenvolvendo durante 9 meses. É claro que a afinidade dela com esse ser que está para vir ao mundo é muito grande, muito maior do que a afinidade, né, do pai para com o filho. Ok? Porque essa afinidade foi se criando ali naquele ambiente, né? Então, meus amigos, mas essa mãe, embora se dedique uma vida toda ao seu filho, cerca o filho de todos os cuidados necessários, uma boa mãe que o protege, que o educa. Na maioria das vezes, quando esses filhos crescem, se tornam adultos e correm pela vida fora, muitas mães reclamam que o filho está sendo ingrato, que não procura ela, que ela dedicou uma vida toda àquele serzinho e agora que ele não precisa mais, ele foi embora. E não dá satisfação, não há procura, não dá valor a tudo que ela fez por ele. Então, meus irmãos, foi o amor incondicional? Vamos para pensar, claro que não foi. Aí outro vem falar, mas a ingratidão está lá, não seja ingrato, Jesus falou. Eu não acredito que Jesus tenha dito muita coisa que dizem que Jesus falou. Vocês estão entendendo? O animal irracional, né? Ele cria seus filhotes. Em determinada época, seus filhotes abandonam o bando, vão criar seus bandos. Nós não podemos nos compararmos com os animais, ok? Porque o ser humano ele tem a inteligência para tal. Mas nós devemos ter esse comportamento de dar liberdade ao nosso filho, eles irem para onde quiserem. E quando eles precisarem, no futuro, por algum motivo que seja, as portas das nossas casas devem estar abertas para esses filhos. Bem diferente do animal, né? Porque depois que ele sai do bando, ele não retorna ao bando procurando os seus pais. Mas nós não. Nós, como pais, sim, devemos deixar a porta sempre aberta para o filho. Ok? Então somos bem diferentes dos animais nesse aspecto. Mas devemos dar liberdade para os nossos filhos. Não podemos ficar criando essa pressão, essa imposição, porque o filho tem que ser grato. Sabe? A ingratidão, por si só, ela não existe. A ingratidão, ao meu ver, é uma punição
para aquele que fez o bem, para ele aprender que ele não deve aguardar reconhecimento de nada que ele tenha feito de bom. Vocês estão entendendo o meu ponto de vista? Deve ser bem compreendido isso. É uma punição para aquele que esperava receber alguma coisa de troca. Nosso compromisso para com o próximo, seja filho, seja pai, seja mãe, seja lá o que for, seja o vizinho, o colega, é humanitário. Não porque o vizinho fez alguma coisa por mim, ou seja, então se meu vizinho não fez nada por mim, eu não tenho motivo para ajudá-lo. Está certo isso? Claro que não está. Nós não temos que ajudar alguém porque alguém fez algo por nós. Nossos filhos não têm que fazer por nós porque nós fizemos por eles. Eles têm que aprender a fazer alguma coisa pelos pais por amor, não por dever, né? Pagar uma conta, eu tenho que ajudar meu pai e minha mãe, que afinal de contas foram eles que me educaram e criaram. Não, não existe isso, você tem que fazer por amor. Se não houver amor, não faça. É bem por aí. Quantos pais exigem, joga na cara dos filhos? Eu passei noite em claras com esse cara, com esse filho, com essa filha. Cansei de levá-lo para o médico. Gente, nós somos espíritos. E antes de nascermos, fizemos nossas escolhas. Se temos um filho, 2, 3, não importa quantos sejam, foram escolhas nossas. Nós escolhemos ser pai deles. Assumimos o compromisso moral, lá na espiritualidade, de educar aquele espírito ali, porque ele não é nada de filho nosso, é um espírito, um irmão nosso, que vem sobre a nossa tutela para que a gente possa orientar da melhor forma possível. Do resto, eles não têm obrigação nenhuma de fazer pelos pais o que os pais fizeram por ele. Ele tem obrigação moral de fazer por qualquer um que estiver precisando de auxílio, de ajuda. Não somente porque é o pai ou a mãe. Então, meus irmãos, ingratidão só sofre aquele que fez algo com interesse de receber. Mahatma Gandhi, uma vez foi perguntado, né, depois de muitos anos daquela luta que ele teve para libertar a Índia da colonização, quando ele foi perguntado, depois que ele foi reconhecido, que ele conseguiu, né? O repórter pergunta a ele: Gandhi, o que você acha daqueles que acharam que jamais você iria conseguir, né, vencer essa guerra, que foi uma guerra sem arma, sem luta. Foi uma guerra de tentativa, durou parece 50 anos. Eu não sei profundamente a história, mas isso que eu ouvi falar. 50 anos lutando sem pegar nas armas, lutando para que o país fosse livre. E perguntou o repórter então: depois desses anos todos de luta, o que o senhor tem de dizer para aqueles que abusaram do senhor, debocharam, porque ninguém acreditava que ele ia conseguir. Ele entrava lá naqueles palácios, lá onde se juntavam os políticos, ministros, e por aí vai, nos consulados. Ele andava de um vestimenta comum, descalço. Então o repórter lhe pergunta: aqueles que lhe chamaram de mendigo ambulante, o que o senhor tem agora para dizer para esses que foram anos e anos e anos debochando do senhor, dizendo que era um mendigo ambulante que não ia conseguir nada? O que o senhor tem para dizer para eles? Aí ele olha para o repórter e fala assim: ué, quem me chamou disso aí? O repórter: muita gente falou que isso era isso, que era aquilo, que isso era um mendigo ambulante. O senhor cansou de ser ofendido? Ele falou: não, eu nunca fui ofendido. E o repórter ficou assim: como não? Eu nunca fui ofendido, não. E deu as costas e foi embora. Então, meus irmãos, só fazem conosco aquilo que permitamos, né, que façam conosco. Ele nunca se sentiu ofendido porque ele entendia muito bem que aquele repórter, coisa e tal, que eu ofendia,
não mereciam, não eram dignos nem de se preocupar com eles, porque não sabiam nem o que falavam. É quando eu acho e falo. Ninguém pode fazer contigo aquilo que você não deixar. Como ele não aceitava aquilo como ofensa, ele nunca se sentiu ofendido, que ele não dava a menor importância para essas coisas. Porém, nós pouco aprendemos sobre isso. Quando alguém nos ofende com alguma palavra, um gesto, uma repreensão que seja, nós revidamos na hora. Não é verdade? Então, achamos que alguém está abusando da nossa bondade? Está errado nós pensarmos isso. Porque, sabe, aqueles que supostamente acham, na cabeça deles, que está abusando da nossa bondade, ele está perdendo o tempo dele e nós estamos ganhando o nosso. Se ele acha que está tirando proveito da gente, isso é um problema dele. Se ele não compreende que estão fazendo por ele, embora ele seja do jeito que ele for, é porque nós queremos ajudá-lo. Se ele não vê assim, acha que a gente é bobo, isso não é um problema nosso. Não nos cabe julgá-los. É quando Jesus fala que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Ok? Estamos longe disso tudo ainda. Temos, infelizmente, essa dúvida sobre muita coisa. Faz parte da nossa evolução, né? Essas dúvidas que carregamos em nós. Mas somente pesquisando, vendo, assistindo as pessoas falarem sobre isso e aquilo, e vocês fazendo análise. Não porque fulano é reconhecido. Geralmente, se pegar uma pessoa, uma figura humana, que seja conhecida publicamente por algum ato que ele tenha feito, né, dentro do meio público, seja ele uma descoberta, seja ele um ator muito conhecido, um político, todo mundo vai exaltar, falar que fulano está falando a verdade, que fulano, afinal, é isso ou aquilo. Mas se uma pessoa humilde nos trouxer a mesma informação, não será reconhecido por ninguém aquela informação, porque veio de um camponês, do mendigo da rua. Então nós, embora a gente fale, é muito bonito nós falarmos, não, eu acho que a pessoa pobre, humilde, tem tanto valor quanto o outro. Não tem. Nós somos hipócritas. Enquanto a gente não entender, não enxergarmos que somos hipócritas, não vamos lutar contra a nossa própria hipocrisia. Basta uma pessoa com reconhecimento público falar algo, parece algo ter valor. Mas se for uma pessoa humilde, vamos chamar de louco. Está alucinado. Porque nós temos que acreditar, né, que os astronautas, que alguém da NASA, um general de uma patente militar, a palavra dele quando fala a respeito de UFO, todo mundo dá um valor, uma importância enorme. Principalmente quando ele afirma ter visto ou passado por determinada experiência. Mas quando o cara lá do campo, do meio do mato, fala sobre isso, qual a opinião que a maioria das pessoas tem? Ah, está inventando, quer aparecer. Mas será que o general ou essa pessoa pública também não quer aparecer? Está vendo como é que a gente julga pelas aparências? Somos todos assim ainda. Seja espírita, seja umbandista, seja católico, a religião pouco importa, sabe? A religião nós procuramos por necessidade nossa, né? Por queremos, de alguma forma, né, nos salvarmos dos nossos erros, das nossas concepções, dos nossos enganos. Só como eu falei, Jesus deixou bem claro, uma caridade apaga uma multidão de pecados. Bem como ele falou, não adianta procurar Deus aqui ou acolá, porque vocês não vão encontrar, porque Deus está dentro de cada um de vós. Então, meus irmãos, querer encontrar Deus nos extraterrestres, nos pleiadianos, nos arcturianos e por aí vai, querer encontrar Deus em Chico Xavier, você quer encontrar do lado de fora o que você tem dentro de você. Até hoje não aceitamos isso como verdade. Porque se tivéssemos acreditado um pouquinho
1% daquilo que Jesus, né, falou, as coisas morais. 1% somente nós já estaremos com muito mais luz, muito mais elevados. Mas, meus irmãos, aqui não é crítica. O que eu estou falando para vocês não é para criticar a ninguém, porque todos nós estamos caminhando dentro das nossas possibilidades, fazendo a coisa que podemos fazer. No entanto, podemos abrir um pouco nossos olhos, amadurecermos, darmos um pouco mais de valor àquilo que somos, essência divina, luz, né? Filhos da luz criadora. Precisamos sim começarmos a praticar tudo aquilo que achamos que os outros devem praticar. Todos devem praticar a caridade. E principalmente, irmãos, entendemos de uma vez por todas, o que irá nos salvar são as nossas ações. Por isso a palavra salva ação. Só as nossas ações poderão nos salvar. E salvar não significa chegar do outro lado, lá no paraíso maravilhoso, cheio de pássaro cantando e essas besteiras todas que as religiões pintaram. Tá? A salvação significa dar um passo no degrau evolutivo. Sairmos, né, do nosso egoísmo, vaidade, né, da nossa prepotência. É dar esse passo em caminho, né, da prática da caridade. Isso é salvação. E esse passo, se dermos, esse pequeno passo, embora seja para alguns pequeno, mas é muito difícil para todos nós, sairmos das nossas concepções, de tudo aquilo que nos ensinaram como verdadeiro, para entendermos, interiorizarmos, que só amando realmente incondicionalmente, não é fazendo bem esperando receber gratidão. Enquanto a gente trafegar nessa existência, fazendo algum bem para quem quer que seja, esperando sermos recompensados, ou por aquele que fizemos, ou por outro, ainda não entendemos o que vem a ser a caridade. Ok? Então essa salvação significa isso, dar um passo muito importante, né? Subir esse degrauzinho na escala evolutiva. E quem sabe esse degrauzinho não seja sairmos, né, desse planeta Terra para um planeta um pouquinho melhor, onde a preocupação de todos os seres seja somente uma: elevação do próximo. Não a nossa, porque a nossa elevação virá por si só. Certo? Então, meus irmãos, fica aqui a dica desse nosso live de hoje. O que vem a ser a salvação. Obrigado e até a próxima. Queria pedir a vocês que, se gostaram, dê um like, se inscreve no canal. Bem, é isso aí. Fiquem com Deus. Obrigado.